Olá pessoal, a paz de Cristo e o amor de Maria. Olha, algumas coisas boas nesse livro que eu vou mostrar aqui para nós. Algumas pessoas, né, elas temem a extrair o que tem em alguns livros, né, porque elas acreditam que isso é um pecado, usar o poder da mente que o próprio Deus deu para elas, né? E esse livro aqui, ele é um dos livros que ele ajuda a gente a fazer escolha. Ele ajuda a gente também a planejar, ajuda a gente a ter um certo controle, né, do futuro, porque quando você faz um bom planejamento, uma boa escolha, você está tendo um certo controle sobre o seu futuro. Então, esse livro aqui, ele ajuda a gente a controlar nossas emoções, ele também ajuda a gente a ordenar o nosso destino, né? E isso é muito importante, né? O que você faz hoje vai refletir amanhã. A própria Bíblia, ela diz, né, que você vai colher o que você plantar, né? É a lei da semeadura. Então, é muito interessante a gente aprender a ordenar o nosso destino. E ele é um livro também que ele ajuda a gente a compreender algumas verdades bíblicas. Então, aqui nesse livro, eu extraí algumas frases que é muito interessante que você memorize e que você use no seu dia a dia. Então, seja uma pessoa sábia, que Deus confirme para você o que eu estou falando aqui. Porque muitas vezes a mente da gente quer fazer a gente a desanimar, quer fazer a gente desistir diante de alguma dificuldade. Mas quando a gente coloca Deus na nossa frente e quando a gente diz a mente não mente, não é por aí, não é o que você está me dizendo. Eu vou confiar no que Deus me falou, eu vou olhar para cima, eu vou buscar a resposta do céu. Então tudo fica mais suave, mais leve e a gente encontra o caminho para chegar no sucesso que a gente almeja. Então, o tempo todo passa vários pensamentos, né, na nossa mente durante o dia. Mas aí, como eu já falei antes em outros vídeos, a gente deve escolher o que é que a gente quer pôr foco. Então, hoje eu quero dizer para você algumas frases para você memorizar. E quando vier esse momento de eu não posso, a mente dizendo para você não vai dar certo, você não vai conseguir, alguém que você conhece conseguiu, mas para você é impossível. Aí você pode usar uma dessas frases que eu digo que elas são ferramentas poderosas para combater a sua mente, para combater o que essa sabotagem que a mente tenta fazer com você. Então, a primeira frase que eu quero te dizer é essa aqui: como ele pensa em seu coração, assim ele é. Isso é uma verdade, né? Como a gente pensa, a gente é. Porque vocês sabem, né? Que a lei da atração existe e aquilo que a gente pensa, a gente acaba atraindo para a nossa vida. Então, a nossa vida é justamente do jeito que a gente pensa. Aí, se você está aí numa situação que não está favorável, então você procura mudar seus pensamentos. Isso pode ser em todas as áreas da sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no seu trabalho. Você muda seus pensamentos e aí você vai conseguir mudar suas ações e aí você vai mudar seu resultado. A outra frase é: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, assim, são as verdades, né, que também encontramos na Bíblia e tudo é possível àquele que crê. Então não custa nada a gente acreditar, porque não é com a força do nosso braço, gente. Ensinaram pra gente tudo errado, né? Ensinaram pra gente que pra gente ter uma vida bem sucedida, a gente tinha que trabalhar muito. Certo, eu não estou te dizendo que você vai ter que parar de trabalhar e cruzar os braços, mas é como se o mundo físico ele dominasse o mundo espiritual e não é assim. Existe um poder espiritual, né, que vem de Deus,
que Ele é quem governa o mundo físico. Então, é por isso a importância dos bons pensamentos, de você estar em comunhão com Deus, para que tudo seja possível para você. Não é com a força do seu braço, porque se fosse, todos nós aqui já teríamos resolvido todos os nossos problemas, né? Seja ele qual fosse, porque a gente ia usar a força que a gente tem nos braços, mas não é por aí, tá certo? É preciso a gente crer para poder tornar tudo possível. Então, tem outra frase aqui que eu vou te dizer, que é: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então, muitas vezes a gente crê, mas assim, crê com o sentimento de que, e se, eu acho que não vai dar, eu acho que não vou poder, não vai dar tempo, não vai acontecer. Então, é muito bom pedir a Deus para aumentar a fé. Ele aumenta, né? Então, na própria missa, o padre diz isso, né? Naquela hora da comunhão, né? Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. Então, é muito interessante que no dia a dia a gente peça para Deus aumentar a nossa fé. Porque a tua fé, ela trouxe você aí, até esse lugar que você está. Ela me colocou aqui, nesse lugar que eu estou. Então, se a gente aumentar a fé, a gente vai estar em outros lugares. É por aí. Tem outra frase aqui que é: seja-vos feito segundo a sua fé. Então, Jesus falou isso, né, na Bíblia, para algumas pessoas, né? Quando ele fez cura, então as pessoas vinham, pediam para ser curado, e Jesus dizia: seja feito de acordo com a sua fé. Então, assim, tudo é de acordo com a nossa fé, né? E a Bíblia também fala que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. Então, a fé, gente, ela é muito importante. É uma palavra tão pequena, mas com tanta significância. E não precisa ela ser tão grande, não. Tem uma parte na Bíblia que diz que se ela for pequena, igual a um grão de mostarda, você já consegue transferir uma montanha de um lugar para outro. Então, essa montanha, às vezes, não é aquele monte de terra que você imagina. A montanha que a Bíblia fala pode ser alguma doença, algum desemprego, alguma discórdia na sua família, uma separação. A montanha pode ser uma escassez. Então, se você tiver fé, você vai transferir essa montanha de um lugar para outro. Então, também aqui está dizendo: fé sem obras é morta. Isso também é bíblico, né? A fé sem obras é morta. Não adianta você dizer: eu tenho fé e cruzar os braços, né? Não fazer nada. Tem uma parte que você precisa fazer, porque Deus só faz aquilo que você não pode. Então, no dia que ele foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para aquelas pessoas que estavam ali retirarem a pedra que estava na frente do túmulo. Veja, se Jesus, né, que ele também é Deus, que ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Se ele tem poder para chegar na frente do túmulo e dizer: Lázaro, sai para fora, por que ele não teria poder para dizer à pedra: sai daí, pedra? E por que ele não fez? Ele não fez porque aquilo que você pode fazer, ele não faz. Então, assim, faça aquilo que tiver a seu alcance e deixe para Deus fazer aquilo que você não pode. E outra frase aqui que eu encontrei nesse livro, que é muito interessante, que é bom a gente praticar no nosso dia a dia, colocar em prática, é: tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa frase também é bíblica e, como a própria frase diz, né, a gente pede e já acredita que recebeu, tá certo? A gente pede e a gente vai ter, porque a gente acreditou. Então, mas se você pedir e dizer: eu não vou conseguir, não vai adiantar. Você vai pedir